o tema da nossa reflexão desta noite é sobre vida abundante. Nos diz assim, Romanos 15, versículo 13. Você que está em casa, Romanos 15, versículo 13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, pela alegria de podermos estar juntas na Tua casa nesta noite, pelos irmãos e irmãs que estão conosco, por aqueles que não puderam estar. Tu possa visitá-los também com a Tua graça, com a Tua imensa misericórdia. Obrigado pela leitura da Tua palavra, que nós possamos acolhê-la em nossos corações e que ela traga para nós ensinamentos fundamentais para a nossa vida de fé, em nome de Jesus. Vamos acolher a palavra do Senhor com uma salva de palmas, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Pode se assentar, querido e querida. Desse texto, eu sempre falo, eu gosto de pensar alguma coisa de um versículo, a gente tem muita coisa para conversar. 5 coisas eu gostaria de tirar sobre aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre as perguntas que esse texto nos faz. Esse texto nos faz pelo menos 5 perguntas que são de fundamental importância para a nossa caminhada de fé. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Interessante essa palavra do apóstolo Paulo, né? Na minha tradução, e o Deus de esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. E alegria em tempos de adversidade. O apóstolo Paulo sempre fala de alegria e de vida abundante, e a Bíblia vai falar sobre isso, em tempos adversos. Então, a primeira pergunta que esse texto nos faz é: de onde vem a vida abundante? De onde vem essa proposta de vida abundante? Ou eu diria uma outra pergunta ligada a essa, uma outra questão é: será que de fato nós podemos viver uma vida abundante? É possível, mesmo em tempos de adversidade? Mesmo em tempos de angústias, como lemos sobre quando o salmista fala isso, olha, embora ele afirme no texto que lemos, no início do culto, o salmista ele vai afirmar que Deus é o seu refúgio, mas depois ele vai dizer que está vivendo um tempo de angústia. Mas depois também ele diz que mesmo vivendo esse tempo de angústia, ele se refugia e continua confiando no Senhor. Isso se chama fé. É possível? E a primeira pergunta é: de onde vem a vida abundante? E ele fala: e o Deus de esperança, o Deus da esperança. O Deus da esperança, e nós precisamos crer nisso, o Deus da esperança. O Deus de infindas misericórdias, o Deus de infindas promessas. O Deus que nos acolhe, que nos sustenta, que provê. Porque é o Deus que é a fonte abundante. Aliás, a fonte da vida abundante está em Deus. Amém, irmão? Essa é a fonte. Embora muitas pessoas queiram beber em outra fonte. A fonte da vida, a fonte da abundância da vida está em Deus. O poder para uma vida maiúscula vem do Senhor. Não vem de dentro, vem do alto. Glória a Deus. A fonte da vida abundante, ela está no poder de Deus. Na graça, na misericórdia do Senhor. E o poder para uma vida maiúscula, embora em tempos de lutas, de angústias, de adversidades,
Não vem de dentro, mas vem do alto. Não da autoajuda, mas da ajuda do alto. Nesses tempos angustiantes, tempos de muitas lutas, de adversidades, surgem muitos livros de autoajuda. Já repararam isso? Se você for numa livraria agora, você vai encontrar pelo menos 500 mil livros de autoajuda. 10 lições para isso, 5 lições para aquilo, 5 passos para isso. Pode até ajudar. Não sou contra, não. Pode até ajudar. Mas a ajuda significativa, fundamental, relevante, vem do alto. Por isso o salmista vai dizer: o meu refúgio é o Senhor. Refúgio para a nossa luta, para a falta de esperança. Conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Conhecer a Deus, os seus mistérios. Se envolver com a sua graça, com a sua misericórdia. Glorificá-lo. Gozar, como a Bíblia, como nós lemos aqui. E o Deus, numa outra tradução, e o Deus da esperança vos encha de gozo, de alegria. Então a primeira pergunta está respondida: de onde vem a vida abundante? A vida abundante vem de Deus. Ele é o centro da vida. Não há outra fonte. Embora muitos e muitas queiram beber de outra fonte, queiram experimentar, e tem muita gente experimentando e tentando e querendo experimentar de outra fonte. O nosso Deus é o Deus de esperança. Com Deus, com Ele, a vida caminha sempre para o melhor. Amém? Ontem, lá no funeral do Ítalo, eu disse que todos nós oramos, né? Quantas pessoas estavam orando pelo Ítalo? Milhares de pessoas. Eu convoquei todos os pastores e pastoras da 4ª região, igrejas, muito pastor e pastora me responderam: estamos orando pelo Ítalo. Vocês estiveram orando, familiares, muitas pessoas orando por ele. Aprove a Deus levá-lo. E eu dizia lá no momento: acaso Deus deixou de ser bom por levá-lo? Acaso Deus deixou de ser bom quando nós, deixa de ser bom quando nós passamos por adversidades e lutas na vida? Por nuances negativas? Acaso Deus deixa de ser bom? Se nós pensarmos assim, a nossa teologia está errada. Aí nós vamos dar vazão à teologia da prosperidade que se prega, que é uma teologia perniciosa à fé, nociva. Quando as adversidades sobrevêm sobre nós, Deus deixa de ser bom? Ou Deus é bom e Deus é bom em todo o tempo? A palavra de Deus afirma que Ele é bom e que Ele é bom em todo o tempo. Se o Ítalo tivesse ficado conosco, Deus seria bom. Mas aprove Deus levá-lo, Deus continua sendo bom. Essa é a visão de uma vida em abundância. É esta fé de gozar em tempos de tristeza, em tempos de perdas, as bonanças que o Senhor nos oferece. A Ele toda a honra e toda a glória. De onde vem a vida abundante? A fonte de vida é Deus. A segunda pergunta é: em que consiste a vida abundante? E ele diz: vos encha de todo gozo e paz. Aliás, a gente percebe que o mundo está numa corrida louca em busca da felicidade e da paz. Todo mundo, de uma forma desordenada, de uma forma equivocada, muitas pessoas buscam alegria e paz. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra que para mim é de extrema relevância. Ele diz assim: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Porque a paz que o Senhor nos oferece é uma paz completamente diferente do mundo. É uma felicidade diferente do mundo. É uma alegria diferente do mundo, da perspectiva humana. Muitas pessoas buscam essa alegria e essa paz no dinheiro, no sucesso, na fama, na verdade? Na antivida,
nos prazeres da vida, nos corredores do submundo. As pessoas querem encontrar paz, querem encontrar felicidade aonde não há. E quando procuram nesses lugares, eles encontram desilusão e muita dor. Fora do reino de Deus, fora dos princípios da palavra, ensinados, determinados pela palavra, só há fracasso, desilusão e muita dor. É claro que a escolha é nossa. Em que consiste a vida abundante? Ele diz, olha, que ele vos encha de gozo e de paz. Paz real, paz que provê, paz que nos sustenta, paz que nos dá esperança, perseverança. Aliás, irmãos e irmãs, você que está em casa, o problema do ser humano não é a busca da felicidade, mas a busca dela em fonte errada. Lembra que eu falei, no primeiro momento, há muitas pessoas querendo beber de fonte errada? Nós podemos sim buscar a felicidade, podemos sim buscar a alegria, a paz. O problema não é a busca da felicidade, o ser humano precisa de fato de paz e de felicidade. Ninguém consegue viver sem paz, ou você quer viver sem paz. Mas não a paz que o mundo oferece. O problema não é a busca da felicidade, o problema não é a busca da paz, mas o problema é a fonte. E às vezes nós queremos encontrar felicidade e paz da fonte errada. No contentamento diante do prazer. Eu diria, meu irmão, minha irmã, que a vida é extremamente passageira. A vida não nos pertence. O Senhor tem nos falado sobre isso. Então, em que consiste a vida abundante? Que Deus possa, meu querido, nos encher da verdadeira felicidade e da verdadeira paz. E precisamos buscar a fonte certa, a fonte correta. A terceira pergunta é, como que podemos obter a vida abundante? E ele diz, no vosso crer. No vosso crer. A vida abundante não é fruto do esforço humano, nem das nossas pretensas virtudes, mas da graça e da misericórdia de Deus. Em crermos no seu amor, na sua graça, a fé é o instrumento mediante o qual nos apropriamos e nos aproximamos do nosso Deus. Amém, meu querido e minha querida? Como podemos obter a vida abundante neste momento que estamos enfrentando? Difíceis. Como obter a alegria e a paz em momentos de angústias? E ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Amém? Glória a Deus, irmão, irmã. Esta é a fonte, é como nós podemos obter a vida abundante. Este é o caminho, este é o anúncio, este é o princípio. De onde vem a vida abundante? Do Deus da esperança. Em que consiste a vida abundante? Que eles vos encha de gozo e paz. Como podemos obter a vida abundante? No vosso crer. Crer que Deus está conosco em todo o tempo. Crer que Ele, como o Senhor Jesus disse, ó, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, em todos os momentos, adversos ou não. De lutas ou não, de guerras e batalhas. O Senhor tem estado conosco, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém, irmão, irmã? E nós precisamos usufruir, crermos e anunciarmos isso. Assim nós podemos caminhar em direção à vida abundante. E o texto nos faz uma quarta pergunta. Por que devemos possuir a vida abundante? E a resposta é maravilhosa. A palavra tem resposta para nós. A palavra nos encaminha. A palavra nos mostra um caminho sobremodo abençoado. Nós às vezes não percebemos isso. Eu gosto muito de falar sobre essa questão da percepção da palavra, porque é fundamental na nossa caminhada de fé. Vocês sabem que eu gosto muito daquele texto
dos discípulos atravessando o mar da Galileia, quando sobrevém, no meio do caminho, uma grande tempestade. Esse versículo fala muito ao meu coração, essa história, essa narrativa, ela fala muito ao meu coração. Por quê? Porque faltou percepção. Eu vou chegar aqui. Faltou percepção aos discípulos. E às vezes a gente não presta atenção nas nuances da palavra. Jesus diz assim, passemos. No meio quando sobrevém a confusão, eles ficam desesperados. Tem várias narrativas nos evangelhos, né? Lucas, Marcos e Mateus. Ou Mateus, Marcos e Lucas, ou... não é? Estão lá as narrativas. Mas em todas elas há uma grande preocupação. Mas em todas elas, se eles tivessem prestado atenção, eles iam perceber que Jesus havia dito que estaria com eles do outro lado. Esse é o nosso problema. É mais ou menos assim, o pastor manda um anúncio, manda uma mensagem, a pessoa lê, mas não lê. Aí depois pergunta, e às vezes na igreja assim, a gente dá um anúncio lá fora, a primeira coisa que a pessoa pergunta é porque não presta atenção. É a mesma coisa na palavra. Com Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Significa dizer o quê, meu querido, minha querida? Que ele vai estar conosco todos os dias, é óbvio. Estou certo? Ou não? Estou enganado? Não. Ele está dizendo, estarei convosco todos os dias. Então, a gente se mata, se preocupa, enquanto o Senhor Jesus já disse que estará conosco todos os dias. Por que os discípulos se desesperam na metade quando sobrevém uma grande tempestade? Porque não prestaram atenção no início. Preste atenção aqui. E ele diz assim, por que devemos possuir a vida abundante? E ele está lá, para que sejais ricos de esperança. Está aí no texto. Para que sejais ricos de esperança. Meu querido e minha querida, você que está em casa, você que está conosco aqui, Deus tem um chamado especial para mim, para você, para nós, para a igreja. Deus tem um chamado especial para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Qual é o chamado especial de Deus, relevante, fundamental, que esse texto nos apresenta? Deus nos chama para sermos ricos de esperança. Ricos de esperanças, fartos de esperança, que gera perseverança. Aliás, este é o capital, não é o capital, mas este é o capital que é mais valoroso para mim e para você. Aliás, esse capital ele é mais valoroso do que ouro depurado. Querido e querida, Deus nos chama para que sejamos ricos em esperança. Amém, querido? Ricos em esperança, ricos em alegria, ricos na provisão que Ele nos oferece. Ricos, meu irmão, minha irmã, porque a nossa recompensa está no céu. Aqui nós somos peregrinos e peregrinas, mas a nossa recompensa está no céu. E o chamado especial que o Senhor nos faz, tendo a fé como instrumento desta caminhada, é que eu e você sejamos ricos em esperança. A Ele toda a honra e toda a glória. Portanto, tenha esperança. Esperança deste momento, de vencermos esse momento, esperança de vencermos as dificuldades, as lutas da vida, porque o Senhor caminha conosco. Amém, querido? Glória a Deus. Por isso que nós devemos possuir a vida abundante, para que nós sejamos ricos de esperança. Existe coisa mais linda do que isso, dessa confiança? Existe coisa mais linda desse chamado especial do Senhor para cada um de nós? E eu termino. Então, de onde vem a vida abundante? Aí eu te pergunto, é possível experimentarmos em meio das adversidades e lutas, das angústias, é possível experimentarmos a vida abundante? Sim. Porque temos um Deus da esperança. O texto nos fala, o Deus da esperança. Em que consiste a vida abundante? A vida abundante
consiste em que nós possamos nos encher de gozo e paz. É possível, em meio às lutas, às cobranças, às angústias, às ansiedades da vida, nós nos enchermos de gozo e paz? É possível. Segundo a palavra, sim, para todo aquele que crê. Como nós podemos obter a vida abundante? No nosso crer. Crer que de fato Deus é um Deus de esperança, crermos que Deus é um Deus que provê no momento certo, segundo a sua vontade, não segundo a nossa. Porque devemos possuir a vida abundante para que sejamos ricos em esperança. E como podemos viver? A última pergunta. Veja como o texto é pedagógico. Aqui é uma pedagogia da palavra de Deus, nos ensina. Olha, o Deus da esperança, para que sejamos cheios de gozo e paz, mesmo passando por lutas e nuances negativas na nossa vida, no nosso crer que Deus pode mudar a história, que Deus pode restaurar, que Deus pode fazer novo, que Deus tem caminhado conosco. Isso é maravilhoso. No nosso crer. Possuir para quê? Para quê? Para que sejais ricos em esperança. E por último, como podemos viver a vida abundante? E o texto nos responde: no poder do Espírito Santo. Amém, meu irmão? No poder do Espírito. Isso é pedagógico para nós, irmão. No poder do Espírito Santo. A vida abundante não pode ser vivida na força da carne. Ou seja, a vida abundante não pode ser vivida na minha força. A vida abundante não pode ser vivida e nem experimentada naquilo que eu penso, mas a vida abundante ela precisa ser vivida e experimentada no poder do Espírito Santo, que a tudo planifica. Ele veio estar para sempre conosco, Ele é o nosso Consolador. Dele emana todo o poder para uma vida abundante. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu diria que esse é um tempo que, como igreja, como homem de Deus, como mulher de Deus, como povo de Deus, nós precisamos experimentar a abundância do Espírito Santo na nossa vida. Se há algo que nesse tempo, além de tudo isso que nós falamos, por isso ser pedagógico o texto, por isso ser pedagógica a reflexão, de todas as experiências fundamentais e necessárias que aqui estão, nessa reflexão, nos versículos que lemos nessa noite, a mais contundente, eu diria assim, a mais forte para mim, é a experiência com o Espírito Santo. E nós precisamos ter, de fato, nesses tempos que estamos vivendo, para de fato também experimentarmos a vida abundante na nossa vida, uma experiência marcante com o Espírito Santo. Precisamos buscar de toda a nossa força, de toda a nossa alma, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém, igreja? Amém, meu irmão? Esse é o compromisso que o Senhor nos chama nesta noite. Que sejamos uma igreja que busque ardentemente a ação do Espírito Santo na sua vida, em tudo aquilo que formos fazer. Precisamos ser homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, pastor, pastora. Precisamos ser homens e mulheres que busquem de uma forma contundente a ação do Espírito Santo. Que Ele nos abençoe. Eu diria que este é um tempo de grande renovação espiritual. Nós estamos recomeçando, né? Eu fechei aqui, mas eu gosto mais dessa tradução e eu vou ler novamente. E esse é um tempo que ardentemente nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Recomeçar assim, com vida abundante. Porque esse é um tempo que muitas pessoas estão se apostatando da fé. Eu pensava,
ou eu pensei, que pós-pandemia fosse haver uma grande renovação espiritual. Ledo engano do pastor. Interessante o tempo que estamos vivendo. De fato, eu pensei que os nossos jovens, os jovens da nossa igreja, fossem se engajar. Ledo engano. Pensei que fosse haver uma grande renovação espiritual no nosso meio. Tem pessoas querendo entregar ministério, tem pessoas que estão se afastando da igreja. Não é só a nossa igreja, não. De fato, eu me enganei. Me enganei com a minha igreja e outras igrejas também. Eu pensei que nós saímos assim, as pessoas estão aguerridas. Agora não, pastor, passamos por essa dificuldade. Estamos vendo que esse tempo de fato é um tempo em que Jesus está voltando. Não. Isso me entristece. Não é? Me entristece. Tenho visto pastores aí entregando suas credenciais, pastores entregando os seus ministérios, porque as igrejas não estão respondendo. As pessoas entregando sua liderança, entregando ministério, não querendo mais, qualquer coisinha está tirando os líderes da igreja. Qualquer outro compromisso que não seja um compromisso secular, está tirando as pessoas da liderança da igreja, as pessoas querem entregar. Enquanto que a palavra diz que nós precisamos esse é um tempo de termos vida em abundância, temos um compromisso com o Senhor. É só para a gente pensar. Esse é um tempo em que os divórcios aumentaram assustadoramente no Brasil e fora do Brasil. Ser humano é muito esquisito, né? Justamente por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos nessa direção. E o Deus de esperança, e esse é, para mim, o meu desejo para você, meu irmão, minha irmã que está conosco, para você que está em casa. De fato, esse é o meu desejo para você, que pertence a uma outra igreja, que possivelmente esteja nos ouvindo nesta noite. Que você não abandone as fileiras que você foi chamado, que você foi chamada. Que você não abandone a sua liderança. Não abandone o chamado que o Senhor te fez. Que o Deus da esperança te encha de gozo e de paz no vosso crer. Para que você seja rico, para que vocês sejam ricos em esperança e no poder do Espírito Santo. Esse não é um tempo de olharmos para trás, esse é um tempo de olharmos para frente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa família. Vamos nos colocar em pé, irmãos e irmãs. E esse não é um tempo de abandonarmos, pelo contrário. Esse é um tempo de nós estarmos firmes nas fileiras do Senhor. Que a graça de Deus, que está além de toda e qualquer compreensão humana, que o amor maravilhoso, o Salvador, curador, transformador do nosso Senhor Jesus, e que a presença fundamental do Espírito Santo estejam convosco, amados irmãos e irmãs, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite. Não podemos ter aglomeração. Sente-se um pouquinho. Nós vamos fazer o seguinte.